Bom, muito bom dia. Agradeço a oportunidade de estar num evento como esse, apresentando um tema para mim que é tão caro, e agradecer também a organização e a coordenação da mesa. Bom, o meu trabalho é por um projeto energético popular que vem a ser uma das pautas discutidas pelo movimento dos atingidos por barragem. E aí, essa pesquisa tem início com o meu doutorado em Geografia na Universidade Federal de Rondônia, e eu agradeço por ter a oportunidade também de ser um projeto financiado pela CAPES. Então, para quem não conhece, Rondônia, que é o portal da Amazônia, considerado o portal da Amazônia no Brasil, está inserido dentro de um contexto hidroenergético muito forte. Desde a ditadura militar no Brasil, ele vem sendo implantados modelos energéticos dentro do Estado que são muito agressivos, principalmente com as populações tradicionais. E eu, como uma pessoa moradora de Rondônia, que adquiriu essa paixão pelo Estado. Eu sou do interior de São Paulo, mas já moro em Rondônia já tem muitos anos, e que estuda movimentos sociais e que aprendeu a considerar o Estado como um lugar de pertencimento. Vem a ser muito importante para mim essa temática que eu vou apresentar para vocês. Dentro de um contexto barragístico, falando a nível nacional, nós temos o relatório de segurança de barragens, que é o suporte principal de pesquisa e de estatísticas e apresentação de dados nesse sentido. O último a ser lançado foi em 2017, e no Brasil, só num contexto geral, são 890 hidrelétricas. Em Rondônia, que é especificamente o caso que eu estudo, que é de onde eu venho, na cidade de Porto Velho, que é a capital, são 2 grandes empreendimentos, Santo Antônio e Jirau, que num espaço muito curto do rio atinge milhares de pessoas, centenas de famílias, e aí muitas mulheres nesse aspecto. Bom, os dados, quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a se inteirar sobre esse assunto, começam a ser assustadores desde esse primeiro momento, quando eu vejo que existem mais de 24 mil barragens e apenas 31 órgãos fiscalizadores para todos esses empreendimentos. Só aí nós já temos um problema de regulação, até porque quem faz essa primeira fiscalização para passar para essas entidades fiscalizadoras são os próprios empreendimentos. Então, eles que vão fornecer esses dados para esses órgãos fiscalizadores, e isso é um modelo que também deve ser repensado dentro desse contexto, como a gente tem visto muitos acidentes pelo Brasil acontecendo, até por um problema de regulação e uma falta de pessoal técnico que possa desenvolver esse tipo de trabalho. E aí, só um parênteses, são 24 mil barragens, no sentido de que eu tenho hidrelétricas, eu tenho barragens construídas para irrigação, para a agricultura e agropecuária. Eu tenho também o de rejeitos minerais, que vão ser as que têm causado grandes problemas no Brasil, que têm sido amplamente divulgados internacionalmente. No meu caso, eu trabalho com as hidroelétricas, mais especificamente no Rio Madeira, que é Santo Antônio e Jirau. Bom, e quais são as consequências de uma barragem? Primeiro, que ela causa alterações muito profundas na própria dinâmica de vida daquelas comunidades. Então, eu vou ter deslocamento de população. Quando uma barragem é construída, uma área muito grande é alagada ou é afetada, então eu tenho populações inteiras sendo reassentadas para outros lugares, e isso vai alterar a dinâmica de vida no sentido de que eu vou perder aquele sentimento de comunidade e de agregação comunitária que já existia em um determinado lugar.
eu vou fazer com que estruturas sociais que já eram de uma determinada localidade, como creches, como escolas, como hospitais, sejam modificados. Então, isso tudo, às vezes, quando essas comunidades são reassentadas, elas não carregam essa estrutura para esses novos lugares onde elas são transpostas, e isso tudo vai causar um problema muito sério. E aí vem uma questão que eu trago na minha pesquisa, que é o do feminino. Toda essa dinâmica afeta muito mais profundamente as mulheres, porque são elas que vão carregar essa bagagem de ter que cuidar dos filhos, cuidar dessa manutenção comunitária, de que nesse outro lugar de pertencimento que elas tinham, existia esse laço comunitário, então elas tinham uma rede de apoio, um suporte muito maior. Então, quando isso é modificado na vida delas, alterado pelas barragens, acaba impingindo diversos problemas, como discriminação de gênero, até pela própria construtora. Um dos casos mais sérios é do acesso ao título de posse da terra, quando uma mulher, quando uma família é afetada por uma barragem, ela tem que ser transposta, reassentada em um outro lugar. Muitas vezes existe um problema até de titularidade. No Brasil, é muito recente, só a partir da nova Constituição de 1988, que as posses de terra podem ser feitas só no nome da mulher. Então, se antes ela não tinha um companheiro, né, oficialmente casada, ela não conseguia esse título de posse da própria terra, em que ela cultiva, em que ela é a maior parte. Hoje já sabemos que são as mulheres a maior parte da produção alimentar no Brasil. E existe também um silenciamento das próprias lideranças e também das lideranças femininas, que são as mais ativas dentro do movimento, que é o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem. O MAB é um movimento que é internacional. Nós temos, tanto no Brasil, quanto no México, Argentina e Paraguai, que são outros países que também levam uma carga de cultural e de um modelo energético muito agressivo, como eu já disse, e que vem a atingir essas populações. Dentro do movimento existem coletivos femininos, então nós temos dentro do MAB o MAB Mulheres, que vai trabalhar com a questão voltada para o empoderamento, e aí eu trago para a minha pesquisa não o sentido de empoderamento que a gente tem visto muito hoje da mulher como um indivíduo se empoderar e ter a capacidade de se autoafirmar. Eu trabalho o empoderamento feminino a partir de um sentido coletivo, em que as mulheres vão construir uma força coletiva para conseguir superar essas barreiras que elas enfrentam a partir dessa mudança estrutural da vida delas. Dentro desse projeto, elas vão criar representações de figuras femininas para que elas tenham um embate, uma discussão maior com esses empreendimentos, com essas lideranças do outro lado, né, com essas pessoas que estão lá na construção. E elas vão gerar economia para esses reassentamentos, então elas vão trabalhar com questão de renda, com agricultura, com modelos com que elas consigam fazer com que a comunidade delas se reafirme e cresçam. E dentro desse coletivo, uma das bases principais é a defesa de um projeto energético popular, que é uma pauta dentro do MAB e que eles constroem um modelo de planejamento do consumo e produção de energia dentro do Brasil, e no sentido de Brasil e outros países envolvidos no MAB, que dentro dessa pauta, o controle do setor energético de uma forma estatal. Hoje, muitos estados do Brasil, as produções energéticas são são privatizadas, então são empresas que fornecem a energia,
que a água e a energia também estejam a serviço do povo brasileiro, porque hoje grandes empreendimentos hidrelétricos são construídos por empresas estrangeiras e nem sempre elas obedecem às regras estabelecidas por aquele modelo de segurança que eu apresentei lá no início, que às vezes fica a desejar. E também, outra das pautas, né, alguma das principais, é acabar com os desperdícios na transmissão, distribuição e consumo de energia, porque hoje 27% da produção brasileira dentro das hidrelétricas é perdida na sua transmissão, nas linhas precárias e por falta de estrutura mesmo para distribuir essa energia. Eles também pedem o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas formas, novas fontes energéticas que não afete de maneira tão severa quanto hoje é colocada pelos empreendimentos. E 20% do capital internacional para desenvolvimento de fontes alternativas. E eu finalizo trazendo uma denúncia mesmo de direitos humanos, que são os apagamentos das lideranças femininas, um caso muito grave e que ainda fica em aberto é o da Nicinha, que era a liderança principal do MAB Mulheres de Rondônia, que foi assassinada em 2016. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com ela, se sabe, mas ainda fica aquele sentimento de impunidade, e eu acho que é sempre importante trazê-la como uma mulher pescadora, ativista, e que estava sempre defendendo os seus em busca de um projeto energético popular e que realmente gere mudanças significativas na vida daquelas populações. Bom, é isso. Muito obrigada.